Estamos na segunda parte do verbo aplicado ao texto, que é um tema recorrente no concurso público. No nosso primeiro vídeo, eu terminei falando para você a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito, do indicativo. Falei para você o seguinte, que se você quiser um apoio para conjugar o pretérito perfeito, você use o ontem ou só ontem, porque o só reforça essa ideia de que aconteceu apenas uma vez, né? Então, quando eu digo aí pretérito perfeito, só ontem eu fiz. E daí, a partir deste momento que você preenche a primeira pessoa, conjugar as outras aí é mais fácil, né? Também falei para você que o pretérito imperfeito do indicativo você conjuga com o apoio de naquela época eu sempre, para te dar essa ideia de algo que acontece mais de uma vez. Então, naquela época eu sempre fazia. E a partir do momento que você preenche a primeira pessoa, você preencher as demais aí, vem por consequência. Também disse para você tomar cuidado com a pessoa tu, que a pessoa tu, na maioria dos tempos verbais, vem com o S. É esse S que marca que o sujeito é a pessoa tu. Só que no pretérito perfeito especificamente, a pessoa tu vai ter o STE. E a pessoa vós vai ter aqui o STS. Então, cuidado, porque no pretérito perfeito, a pessoa tu não vai ter o S. Quem vai ter o S vai ser o vós, que vai ser conjugado exatamente igual ao que se conjuga aí sobre a pessoa tu. Tudo bem? Então, pretérito perfeito, pessoa tu, fizeste, amaste, partiste, puseste. E a pessoa vós, pusestes. Continuando o nosso módulo, pretérito imperfeito do indicativo, naquela época eu sempre. Veja o que acontece aqui, a magia da coisa. Verbo olhar. Se você preencher e preencha aí na sua casa também, eu peço que você acompanhe comigo. Verbo olhar. Naquela época eu sempre olhava. Cantar. Naquela época eu sempre cantava. Animar. Naquela época eu sempre animava. Dançar, naquela época eu sempre dançava. Aí você chega a uma conclusão, e essa conclusão está certa. No pretérito imperfeito do indicativo, os verbos terminados em ar são conjugados com vá. Então sim, toda vez que aparece um vá num verbo, pode ter certeza de que você está diante do pretérito imperfeito do indicativo. Por que isso? Porque esse vá é uma marca registrada que diz para você o tempo e o modo. Quando a gente fala em verbos sobre uma coisa chamada marca registrada, eu quero que você troque marca registrada por desinência. Okay? Então, a desinência, a marca registrada de que estamos no pretérito imperfeito do indicativo é justamente a presença do vá em verbos terminados em ar. E quando eu digo uma desinência, uma marca registrada que indica o tempo, pretérito imperfeito, do modo indicativo, eu estou falando de uma desinência modo temporal. Ela que diz para mim, olá, eu sou o pretérito imperfeito do indicativo, por isso que eu tenho vá. Se eu não tivesse o vá, eu estaria em outro tempo verbal. Pretérito imperfeito do indicativo, já de verbos aí terminados em er e verbos terminados em ir. Veja o que acontece. Naquela época eu sempre sofria. Verbo entender, naquela época eu sempre entendia. Partir, naquela época eu sempre partia. Sorrir, naquela época eu sempre sorria. Aí você chega a uma outra conclusão. E no pretérito imperfeito do indicativo, verbos terminados em er e verbos terminados em ir vão ter a conjugação com uma marca ia. Sim, isso acontece sempre. Então, verbos terminados em ar vão ser conjugados com vá. Cantava, amava, animava, estudava, cantávamos, olhavam. Enquanto que verbos terminados em er e verbos terminados em ir são conjugados com a marca ia. Sofria, ria, acontecia, via, ia, partia. Logo, verbos terminados em er e verbos terminados em ir vão ter a desinência ia. Pretérito imperfeito do indicativo. Naquela época eu sempre disse para você, recapitulando,
Esse quadro aqui é para a gente resumir o que a gente disse antes, que ele expressa uma ação impontual, porque ela é imperfeita. Se ela é imperfeita, ela não é perfeita. Se ela não é perfeita, ela não acontece uma vez só. Ela nasce para se repetir. É isso que significa impontual, uma ideia de reticências, não uma ideia de ponto final. Uma ideia impontual é uma ideia frequente. Algo que você faz com frequência é algo que você faz com certeza mais de uma vez. Uma ideia durativa, algo que é durativa, dura um certo tempo. Não acontece só naquele momento. Por isso, eu tenho uma ideia de repetição aí nesse período. Quando existe uma ideia continuativa, é a mesma ideia. Habitual, habitual equivale a frequente. Habitual é algo que você tem frequência de fazer, que você faz com hábito. E aquilo que você tem hábito de fazer, você faz sempre. Como acontece aí quando você escova os dentes. Ah, eu tenho hábito de escovar os dentes. Vou falar que bom, graças a Deus. De qualquer forma, você tem o hábito de escovar os dentes porque você tem frequência, você faz aquela ação sempre. E é uma ideia, como eu estou falando, de pretérito, que se repete, mas é claro que ela se repete no passado, é um pretérito, ela não pode se repetir no presente. E além disso, você também tem marcas registradas que dizem para você qual é o tempo verbal em que você está. A marca registrada a gente vai chamar de desinência modo temporal. Verbos terminados em ar são conjugados com vá. Verbos terminados em er ou ir são conjugados com ia. Não à toa, esse vá e esse ia são aí as desinências modo temporais do pretérito imperfeito do indicativo. Então, existem várias maneiras de você reconhecer esse tempo verbal. Um é você botar o naquela época, eu sempre, e você preenche naturalmente com o pretérito imperfeito. Outra, além de verificar que está no passado, você enxergar que é um passado que acontece mais de uma vez no texto. E esse quadrinho que indica a ação aqui é um quadrinho que dá para você justamente a semântica do verbo aplicado ao texto, que é o que a gente está querendo estudar aqui. A ideia de pontualidade, de frequência, de duração, de repetição no passado. Mas, Tatiana, além disso, eu posso bater o olho no verbo e saber que ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Como? É só você conhecer as desinências de modo temporais. As desinências são marcas registradas que dizem o tempo e o modo. Se a desinência que diz o tempo e o modo é desinência modo temporal. No pretérito imperfeito do indicativo é o vá e o ia. O vá para verbos terminados em ar e o ia para verbos terminados em er ou verbos terminados em ir. Botei aí, gente, eu coloquei do lado DMT. DMT é desinência modo temporal, ok? Já falamos disso no quadro anterior. Eu quero acrescentar uma ideia aqui. Verbos terminados em ar, desinência modo temporal vá. Verbos terminados em er ou ir, desinência modo temporal ia. Mas existem exceções. Não faça essa cara, eu já conheço o que você está fazendo. Você deve estar pensando, ai, lá vem português com aquele monte de exceção. Não é difícil, é tranquilo. E quando cai a exceção, quando cai alguma coisa que você não sabia, pode ter certeza de que os outros também não sabem. Então é a sua oportunidade de subir na classificação. É justamente haver exceções. Vai chegar a hora da prova, você vai saber a exceção, os outros não vão saber, vai fazer a questão rindo. Então não se esqueça de que quando você reclama de conteúdo difícil e verbo realmente não é um conteúdo tão simples, né? Um conteúdo complexo dentro da língua portuguesa, quando você aprende isso, é a sua oportunidade de subir na classificação. Se você acertar uma coisa que todo mundo acerta, você nunca vai ser convocado no concurso público. Você tem que, além de acertar o que todo mundo acerta, acertar uma coisa que ninguém acertou. Aí sim, você sai da massa e tem possibilidade de ser convocado. Senão você vai ser aquela pessoa que para sempre vai dizer que passou, mas não foi chamado. Passar e não ser chamado é a mesma coisa que não passar. Vamos combinar. Beleza. Eu tenho aí o verbo ter, o verbo vir e o verbo por. Esses três eu botei em cor diferente do verbo ser, justamente porque eu quero bolar um macetinho. Veja só, o que eu vou dizer agora é macete, não é desinência modo temporal. As desinências de modo temporais do pretérito imperfeito são vá e ia. Mas eu montei um macete para você reconhecer as exceções. Se você pegar o naquela época eu sempre, para o verbo ter, eu vou ter, ó, naquela época eu sempre tinha. Veja quando eu digo assim, olha,
Eu tive um problema ontem, pretérito perfeito. Fulano teve um problema ontem, diferente do Josclay, que naquela época sempre tinha problemas. Então percebe que esse tinha dá para você uma ideia de impontualidade, uma ideia de repetição que não acontece no teve. Por isso que o teve e o tive estão no pretérito perfeito. Verbo vir, naquela época eu sempre vinha. Verbo pôr, naquela época eu sempre punha. Eu já havia citado punha no outro vídeo, né? No primeiro vídeo que a gente gravou sobre isso aqui. Se você não viu o primeiro vídeo, clique lá. Aí chegamos a uma conclusão aqui. O verbo ter, o verbo vir e o verbo pôr, no pretérito imperfeito, vão ter um nha. Tinha, vinha e punha. Isso é desinência modo temporal? Não. Isso vai estar na gramática? Não. É um macete que eu estou dando para você reconhecer. Então eu já tenho que verbos terminados em ar são conjugados com vá. Verbos terminados em er ou ir no pretérito imperfeito são conjugados com ia, exceto ter, vir e pôr, que não se preenche por desinência. Eles vão ter um nha, tinha, vinha e punha. E por que o nha é igual? Por acaso, ok? Bobeira, isso aí não é desinência, mas é um macete que te ajuda. Só cuidado com o seguinte, o verbo ter, ele tem derivados, e esses derivados caem em prova de concurso sempre, são sempre os mesmos verbos. Se o ter é conjugado tinha, seu derivado entreter também é conjugado entretinha. Conter, continha. Manter, mantinha. Abster, abstinha. Ater, atinha. Verbo vir. Se o vir é conjugado vinha, seus derivados também têm a mesma conjugação do verbo vir. Se o vir faz vinha, convir, convinha, provir, provinha, advir, adivinha. Você só tem que tomar cuidado com esse adivinha, porque o adivinha de que eu estou falando aqui, ele não tem um i depois do d. Esse é o verbo advir. Se eu disser, fulano adivinha de uma boa situação financeira naquela época, eu estou dizendo que ele vinha de uma boa situação. Esse é o verbo advir no pretérito imperfeito. Diferente de quando você diz, adivinha quem é? Aí eu estou diante do verbo adivinhar no imperativo afirmativo. E se eu disser, Josclay é assim, Josclay adivinha coisas. Se ele adivinha coisas, eu estou diante do presente do indicativo do verbo adivinhar. Mas cuidado, talvez a sua pronúncia não ajude você a reconhecer as consoantes mudas. A gente não fala, né, ele adivinha, né? Fulano é advogado. Você não fala isso com essa rapidez que talvez a consoante muda aí exigisse. Então é natural que em algumas regiões, né, você tem aí uma pronúncia equivalente nas duas formas. Aqui no Rio, se a gente disser fulano adivinha de boa situação financeira e fulano adivinha coisas, veja que não existe diferença nessa pronúncia. Então, na hora de cair essa questão envolvendo a ortografia, a pessoa erra. Por quê? Não se esqueça de que o verbo adivinhar tem um i escrito do lado do d. É adivinha. Já o verbo advir vai ser adivinha e não vai ter esse i do lado do d. É natural que a prova de concurso tire esse i e coloque do lado que aquele é o verbo adivinhar. Ou então coloque o i e diga para você que aquele é o verbo advir. Então cuidado com isso aí. O verbo pôr faz naquela época eu sempre punha. Mas se o pôr faz punha, o compor, compunha, repor, repunha, interpor, interpunha, sobrepor, sobrepunha, dispor, dispunha, apor, apunha e todos esses verbos caem em prova de concurso. Em qual banca? Todas, recorrentemente. Verbo ser, naquela época eu sempre quero fazer um paralelo com você. Olha o contexto. Eu falo assim para você, não sei o que aconteceu com o Josclay. Naquela época, Josclay era tão ridículo. Veja só, Josclay era ridículo. Ele tinha hábito de ser ridículo. Ele não foi ridículo uma vez só, né? Josclay era tão ridículo, mas não sei o que deu nele. Ontem ele foi tão legal. Só ontem. Você vê que não é o hábito da criatura, né? Então, quando eu digo pra você, naquela época ele era uma pessoa assim, ele era sempre. Mas se ontem é uma exceção, ele foi legal, pode ter certeza de que algo que aconteceu só ontem é o pretérito perfeito, enquanto que algo que indica ideia de atualidade é o pretérito imperfeito. Voltando, por isso que a forma verbal era está diante do pretérito imperfeito do indicativo. Se você tiver a conjugação foi,
você está diante do pretérito perfeito. Cuidado com isso quando você for fazer aí a questão de vozes verbais. Vozes verbais tem esse nome porque, gente, envolve o verbo. Mas as pessoas estudam o verbo antes de chegar lá? Não. Então elas cometem esse equívoco. O verbo está na base da língua portuguesa. Para começar, vou fazer um pequeno comentário aqui. Para você fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva, é necessário que você mantenha o mesmo tempo verbal. Não sei a diferença dos pretéritos, então você não vai acertar a questão. É assim que funciona. Vem a questão lá, eu decorei que eu tenho que, para passar de uma voz para outra, eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. O enunciado está com o tempo verbal no passado, então eu marco uma resposta no passado. Uma questão bem feita vai estar no passado em todas as alternativas. Mas qual passado que eu tenho que marcar? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito ou o pretérito imperfeito do indicativo? Eu tenho que passar por aqui. Então não pule etapas no seu estudo. Então, voltando a essa ideia, pretérito imperfeito do indicativo, verbos terminados em a são conjugados com vá, verbos terminados em er ou i são conjugados com ia, exceto ter, vir e por, macetinho, que fazem a, tinha, vinha e punha, e seus derivados. E o verbo ser, coitado, como ele é um verbo anômalo, ele faz uma coisa isolada que só ele faz. O que é um verbo anômalo? É um verbo esquisito. Ele faz uma coisa que mais ninguém faz. Só existem dois verbos anômalos na língua portuguesa, o verbo ser e o verbo ir. Por que eles são anômalos? Porque eles sofrem muitas alterações no seu radical. Se você pegar, por exemplo, o verbo fazer, o verbo fazer no infinitivo tem um Z, fazer. Quando eu conjugar no presente do indicativo, eu faço, e apareceu um C cedilha. De onde ele tirou esse C cedilha? Que não estava no infinitivo? Irregularidade. A irregularidade é algo que faz com que o verbo fuja do padrão. O padrão é ter o Z. Apareceu C cedilha? Então eu estou diante de um verbo irregular. Mas o verbo é irregular o tempo inteiro? Não. Ele é irregular, por exemplo, no presente do indicativo, só na primeira pessoa. Porque é só ali que aparece o C cedilha. Se eu for conjugar o verbo fazer no presente do indicativo, eu vou ter eu faço, tu fazes. Ele faz, nós fazemos. Veja que o Z voltou. Então não existe irregularidade o tempo inteiro, vai ser uma irregularidade em alguns momentos. Em alguns tempos verbais ela vai aparecer, então o verbo é apenas irregular. Já se você pegar o verbo ser, as irregularidades são muito profundas. Eu vou conjugar o verbo ser, que no infinitivo tem o SE, aí presente do indicativo eu sou, tu és, cadê o S? Sumiu também. Ele é, nós somos. De repente, se você conjuga o pretérito perfeito, eu fui. O mais que perfeito fora. Futuro do presente vira aí o verbo serei. Quer dizer, você tem alterações muito profundas. Por isso que esse verbo é anômalo. A mesma coisa que acontece com o verbo ir. O verbo ir, ele vem aí no infinitivo com o ir. Mas na hora de conjugar o presente do indicativo, aparece a letra V. Eu vou, tu vais, ele vai, de repente vós ides. Se você pegar o presente do subjuntivo, vós vades. E aí, se você pegar o pretérito perfeito, fui também. É uma loucura. Então, como existe aí, nesses dois verbos, uma variação muito profunda em seus radicais, você pode ter certeza de que é por isso que nós estamos diante de um verbo anômalo. Então, é natural que o verbo ser assuma uma conjugação diferente das dos demais e que você tenha que ter aí, tanto em relação ao verbo ser, ao verbo ir e alguns irregulares, né, como acontece justamente com ter, com vir e com por, algo diferente daquele padrão. E as bancas gostam muito de cobrar essa diferença, por isso que as pessoas costumam não se dar muito bem em verbos em prova de concurso. Porque elas conhecem um padrão que provavelmente em algum momento da vida delas elas decoraram, mas elas não adquiriram aí a lógica da irregularidade. Fazendo uma questão aí da Sesgran Rio 2016, ANP, em janeiro de 2016, essa prova, tá? Agência Nacional de Petróleo. O emprego dos verbos destacados no trecho, eu me sentava bem na ponta do banco, parei. Eu já vi um verbo conjugado com vá, eu já sei que estou diante do pretérito imperfeito do indicativo, eu não perco tempo nessa questão. Eu me sentava bem na ponta do banco e minha felicidade começava. Olha só, dois verbos com vá.
Eu nem preciso pensar em dar em pontual agora, porque se eu já sei que o vá é do pretérito imperfeito a essa altura do campeonato, então pode ter certeza de que eu estou diante do pretérito imperfeito do indicativo. E se é pretérito imperfeito, a ideia é em pontual. Aí a questão continua. Eu me sentava bem na ponta do banco e minha felicidade começava. O emprego dos verbos destacados nesse trecho mostra as lembranças da narradora sobre um fato que ocorreu com ela repetidas vezes no passado. Quem é que se repete no passado? Olha só, duas dicas. Você tem um vá e você tem um enunciado dizendo que ele se repete no passado. Quem faz isso? Só pode ser o pretérito imperfeito. Se, respeitando-se o contexto original, olha aí, a frase mostrasse um fato que ocorreu com ela uma única vez no passado. Então vamos lá. Ele disse para você que existem dois tempos verbais, sentava e começava, com vá. E afirma para você que acontece repetidas vezes no passado. Ele não precisaria afirmar isso para você no enunciado, porque se apareceu o vá, já é pretérito imperfeito. E se o pretérito é imperfeito, só serve para se repetir. Então ele te deu essa dica. Se repetiu várias vezes no passado, logo é pretérito imperfeito. Aí ele continua. Se, respeitando-se o contexto original, a frase mostrasse um fato que ocorreu com ela uma única vez no passado, qual é o tempo verbal? Responda aí na sua casa. Qual o tempo verbal que serve para indicar algo que acontece apenas uma vez no passado? Só pode ser o pretérito perfeito, aquele que indica uma ideia pontual. Aí ele continua. Os verbos adequados seriam os que se destacam em. Então eu quero pegar o verbo sentar e o verbo começar e conjugar num tempo verbal que indica apenas uma vez no passado. Então, traduzindo, eu quero o verbo sentar e o verbo começar no pretérito perfeito. Você vai olhar as alternativas? Não! Não se esqueça de que as questões de prova são feitas para te induzir a erro. Você já sabe conjugar o pretérito perfeito. Você vai botar o só ontem e vai resolver mentalmente. Depois você procura a resposta. Verbo sentar no pretérito perfeito. Só ontem eu sentei. Verbo começar. Só ontem eu comecei. Mas como o sujeito ali é a minha felicidade só ontem eu comecei, então só ontem ela começou. Então eu já sei a resposta. Eu vou ter eu sentei e ela, a felicidade, começou. Aí vem as alternativas. Você acha que eu vou perder tempo de vida lendo essas alternativas aqui? Gente, prova é tempo. Você tem aí 4 horas para fazer prova, 4 horas e meia, 5 horas, dependendo do concurso. Eu não vou ler todas as alternativas se eu já sei a resposta. Onde está escrito sentei e começou? Aqui, ó. Letra B. Acabou. Porque você já sabe a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. E aí está o verbo aplicado ao texto. Você tem um texto, ele diz o que o verbo faz naquele contexto. Ele não faz um enunciado, marca a alternativa em que o verbo está no pretérito perfeito. Ele diz o que aquele tempo verbal faz e diz para você que é a resposta naquele tempo. Então você tem que conhecer qual a aplicação desses tempos verbais no contexto. FCC 2015, Fundação Carlos Chagas, Técnico Judiciário, TRE. Aquela que vislumbrava, olha aí de novo, vá, sublinhado. Eu tenho um enunciado com uma palavra sublinhada, então obviamente aquela questão só pode ser sobre a palavra sublinhada. Primeira coisa que eu penso é, ele sublinhou o verbo. 2, esse verbo tem vá. Se ele tem vá, eu estou diante do pretérito imperfeito do indicativo. E eu já sei que ele faz o que na vida? Ele acontece mais de uma vez. Isso passa pela minha cabeça muito rápido. Depois disso passado pela minha cabeça, eu resolvo minha questão. Aquela que vislumbrava como a obra de sua vida. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Gente, mesmo tempo e mesmo modo, basta conhecer as desinências modo temporais. Se eu tenho vá no enunciado, a minha resposta vai ser com vá ou com ia. Essa é a tendência. Então, voltando aí ao que a gente falou, eu tenho aqui o vá. O vá indica que eu estou diante do pretérito
imperfeito do indicativo. Você acha que a banca vai dar para mim outra resposta com vá? Porque vai ser muito fácil. Se eu tiver vá no enunciado e eu tiver vá em alguma resposta, obviamente a resposta é aquela, mas essa questão fica muito fácil. Então, o que ela vai fazer? Antes de você ler as alternativas como um doido, não se esqueça de que no concurso a questão está na pergunta, não está na resposta. Se você não entende a pergunta, você jamais vai responder. A resposta é apenas consequência daquela pergunta. Então, raciocine a pergunta primeiro. Ele quer um verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Se eu quero o mesmo tempo e o mesmo modo, eu quero a mesma desinência, modo temporal. Só que eu sei que o pretérito imperfeito do indicativo, ele vem com mais de uma desinência. Então, eu vou pensar primeiro, peraí. Funciona assim. Verbos terminados em a serão conjugados com vá. Verbos terminados em er ou ir são conjugados com ia. Exceto 3, o ter, o vir e o por e os seus derivados, que a Tati disse para mim, tá? Que vão ter aí unha, tinha, vinha e punha. E o verbo ser faz uma coisa que só ele faz porque ele é anômalo esquisito. Então, eu era, tu eras, ele era. E eu vou buscar isso na minha alternativa. Minha alternativa vai ter um desses, mas provavelmente não vai ser o vá, porque o vá já está no enunciado. Não é à toa que o pretérito imperfeito do indicativo é o tempo verbal mais cobrado em prova de concurso, porque a possibilidade de você errar é muito maior. O verbo flexionado nos mesmos tempos e no mesmo modo. Beleza. Eu tenho vá no enunciado. Olha aqui, letra A. Pediam. Olha o ia aqui, ó. Verbo pedir, pedia. O possa. Ele tem ia? Não. Nha, era, tchau. Não é esse. C. Questões que afligem. Você está vendo o ia? Não. Está vendo vá? Não. Nada daquilo. Verbo indicar, letra D. Alguma dessas marcas que você já colocou no enunciado que você está buscando? Não. Então não é essa. Na letra E, muito menos o tem, que você já sabe que faz tinha, porque é o verbo ter, assim como o vir e o por fazem NH. Por isso, meu gabarito é letra A. Eu tenho uma desinência, modo temporal, ou seja, eu tenho uma marca registrada que faz com que aquele verbo esteja no mesmo tempo e no mesmo modo daquele que está grifado acima. Mas a marca precisa ser exatamente igual? Não. E aí é que está o desafio da questão. É exatamente esse. E aí está a resposta, letra A. Continuando os tempos verbais, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Ih, Tatiana, pretérito mais que perfeito é esquisito. Eu não conheço ninguém que usa. Geralmente, as pessoas não costumam usar tanto no dia a dia aí, esse tempo verbal. Mas ele não é aquele tempo verbal estranho que tem aquele ra, fizera, amara, vendera, partira, escutara. Eu não uso, mas quando eu vejo aquele irá, eu já sei que estou diante do pretérito mais que perfeito. É isso mesmo, porque o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ele tem a desinência modo temporal, rá. Traduzindo, se aparecer o rá, é pretérito mais que perfeito. E se não aparecer, é outro tempo. Só cuidado, porque esse irá do pretérito mais que perfeito, ele não tem acento, ok? Então, a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito, rá. Se eu botar um acento nesse rá, vira futuro do presente. Pense comigo. Eu estudarei e ele estudará. Vai haver um acento aí. Se eu botar um acento na desinência, eu estou no futuro. Se eu tirar o acento desse rá, pretérito mais que perfeito. Então, apareceu para você uma questão, o rá sem acento, pode ter certeza de que você está diante do pretérito mais que perfeito do indicativo. É isso que faz com que estejamos diante deste tempo. Para que ele serve? Nunca usei na vida, então não sei para que serve. Por isso que ele cai em prova. Porque na prova do concurso, que cai a língua portuguesa? Tudo que você não usa. E quando cai aquilo que você usa, cai o que você usa errado. Logo, continua caindo o que você não usa. Pretérito mais que perfeito. Eu tenho aí alguns verbos em tempos verbais diferentes nesta frase para você perceber comigo.
Olha só, caminhava na rua. Caminhava, você enxerga uma ação contínua, sim ou não? No pretérito imperfeito do indicativo. Primeiro porque já tem VAR. Eu espero que essa altura do campeonato você já bata o olho no VAR, já sabe que é pretérito imperfeito do indicativo. E é. Então, o VAR está lá para provar isso para você. Pretérito imperfeito. Além do que, expressa uma ação durativa, continuativa, de algo que dura um certo tempo. Caminhava na rua quando eu me lembrei. Olha só, eu estava caminhando numa ação contínua e aí eu me lembrei de alguma coisa. Mas eu me lembrei uma vez só. Eu não fiquei me lembrando repetidas vezes. Logo, pode ter certeza de que esse lembrei expressa uma ação pontual de algo que só acontece uma vez nesse contexto. Logo, eu estou diante do pretérito perfeito do indicativo. Tatiana, no pretérito perfeito você não falou de desinência, porque o pretérito perfeito do modo indicativo, ele não tem desinência modo temporal. Como ele não tem a desinência, a gente não fala sobre ela. Então, como é que eu vou reconhecer? Só ontem, ideia pontual. Ou, tem uma outra forma de reconhecê-lo. Existem 4 pretéritos na língua portuguesa. 3 vêm com desinência, só um que não. Logo, se eu não reconhecer as desinências dos outros, só pode ser o pretérito perfeito. É uma maneira também, mas eu ainda não cheguei a todos os pretéritos para você fazer essa diferença. Caminhava na rua, ação contínua no pretérito imperfeito, quando eu me lembrei apenas uma vez, pretérito perfeito, de que esquecera o ferro ligado. Olha o esquecera, olha o orar sem acento. Com certeza, se ele aparece, é a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E para que ele serve? Eu quero que você dê uma olhada nessa frase, pense aí com você. Peço até que você pause esse vídeo para responder isso e depois de respondido, você bota o play de novo, tudo bem? Qual a ação que aconteceu primeiro no tempo neste contexto? Primeiro eu caminhei? Primeiro eu esqueci o ferro ligado? Ou primeiro eu me lembrei? Se eu pensar cronologicamente, essa pergunta não tem nada a ver com a ordem que o verbo aparece escrito na frase. Eu quero saber de você qual que aconteceu primeiro no tempo. Pode ter certeza de que a primeira coisa que aconteceu no tempo foi eu ter esquecido o ferro ligado. Pense nessa frase, nesse contexto cronologicamente. Eu estava em casa, louca, alucinada, para sair atrasada, esse tipo de coisa, botei ferro ligado, passei a roupa. Como uma doida, saí e deixei o ferro ligado. Estou caminhando. Durante essa caminhada, eu me lembrei de que esqueci o ferro ligado. Voltei para casa correndo. Então, olha a ordem que aconteceu. Primeiro eu esqueci o ferro ligado em casa. Depois eu saí para caminhar. E durante a caminhada, eu me lembrei do ferro ligado, concorda? Então, até porque, gente, você não pode se lembrar de uma coisa se você não se esqueceu dela antes. Então, é questão também de significado da palavra. Também me ajuda aqui. Então, para isso que serve o pretérito mais que perfeito. Ele serve para ser a primeira ação a acontecer no tempo, cronologicamente. Eu vou dizer para você que ele é a primeira ação a acontecer no tempo e que ele é passado de outro passado. Como assim? Próximo vídeo. Entre no superprofessores.com.br e acompanhe aí a continuação desse vídeo que eu vou explicar para você qual é a diferença entre ser passado de outro passado e não ser. Até a próxima!